Diz assim: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e fazem assim. Vamos ler novamente, irmãos. Esdras, capítulo 10, versículo 4. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, e esforça-te e fazem assim. Toma o teu assento, deixa o Senhor falar ao teu coração. Deixa o Senhor ministrar ao teu coração. Irmãos, olhando para este texto da palavra de Deus, nós compreendemos que Esdras, ele tinha uma qualidade de ouvir a voz de Deus. Ele sabia ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel tomou posse da terra, Deus havia dado uma ordem para os príncipes, sacerdotes, levitas e escribas, para que o povo não se contaminasse com os povos da terra, que o povo não se casasse com as mulheres hetéias. Mas a Bíblia diz que o povo, quando chega na terra, o povo ele vai se misturar, vai haver uma mistura. Os povos, o povo de Deus vai casar com as mulheres da terra. E aquilo foi uma abominação diante de Deus. A palavra diz que isso foi uma ação, foi uma atitude até de forma oculta. Mas a Bíblia diz que anunciaram a Esdras, o escriba, que o povo havia se casado, havia se misturado com as mulheres da terra. E a palavra diz que quando Esdras ouviu isso, Esdras se entristeceu. Olhem para mim. Esdras ficou triste. Versículo de número 5 do capítulo 9. A Bíblia diz que perto do sacrifício da tarde, ele se levantou da sua aflição. Ele tinha rasgado ali, rasgado a sua veste, rasgado o seu manto, e Esdras se pôs de joelho, irmão, e estendeu as suas mãos para o Senhor. E ali na sua aflição ele vai dizer: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Levanta a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram. A Bíblia diz que quando ele soube que o povo havia se misturado, ele se entristece e ele chora. A Bíblia diz que ele não quer comer. Perto do sacrifício da tarde, ele está ali aflito. Mas o texto diz que ele se levanta da sua aflição. Ele se levanta da sua dor e ele decide dobrar os seus joelhos e buscar a face de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que após este clamor, esta oração, após Esdras saber deste comunicado, que o povo havia se corrompido, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 10, leia comigo, que orando Esdras e fazendo a confissão e chorando e prostrando diante da casa de Deus, ele ajuntou todo Israel, ele ajuntou todo o povo. E a palavra diz que ajuntou-se ali uma grande multidão, uma grande congregação de homens, mulheres, criança, e o povo chorava com grande choro. E o texto diz, versículo 2, que levantou ali um homem por nome de Secanias. E Secanias olhou para Esdras e disse: olha, Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Nós temos errado contra o nosso Deus. Nós erramos quando nós casamos com as mulheres da terra, que Deus havia dito que não era para casar, não era para se misturar, não era para fazer aquela mistura. E Secanias vai dizer: nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos, casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Aí ele vai dizer
Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Irmão, Secanias vai olhar para Esdras e vai dizer: mesmo que nós erramos, nós transgredimos, mas ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para o povo. Ainda há esperança para Israel. Aí Secanias vai dizer a Esdras: façamos agora um concerto com o nosso Deus, que nós iremos despedir, olhe para mim, que nós iremos mandar as mulheres estranhas que nós casamos, a gente vai mandar elas embora, a gente vai despedir elas com os filhos, a gente vai mandar elas embora, a gente vai romper as alianças que nós fizemos, e nós vamos abrir mão dessas mulheres, e nós vamos voltar a nossa vida para Deus, e vamos se converter novamente ao Senhor. Agora, diante desta decisão, irmão, Secanias vai olhar para Esdras, que era o sacerdote, era responsável pela lei, e vai dizer: olha, levanta, Esdras, levanta, porque este negócio pertence a ti. Só tu pode fazer uma lei, decretar a lei, porque tu é o Esdras, tu é o homem da lei, este negócio pertence a ti. Então toma a decisão, faz um decreto, faz a lei, e nós vamos jurar que nós vamos despedir as mulheres que nós casamos com ela, e nós seremos contigo. Esforça e faz isso. Agora olhe para mim, igreja, como é que você se comportaria diante de uma decisão como essa que Esdras, uma decisão que estava diante de Esdras para tomar? E não era uma decisão fácil, mas era uma decisão necessária. Ele tinha que tomar uma decisão, porque o povo havia decidido abrir mão das suas mulheres estrangeiras, para voltar o coração para Deus. Só que daqueles relacionamentos, irmão, já havia sentimentos, naqueles relacionamentos já havia filhos, naqueles relacionamentos já havia raízes plantadas. Agora, como tomar uma decisão diante dessa situação? Esdras se sentiu muito constrangido, e o povo ainda olhou para ele: isso cabe a ti, Esdras. Levanta, toma a decisão, este negócio pertence a ti. Como se Secanias estivesse dizendo a Esdras: essa decisão só tu pode tomar. Essa decisão, ela é pessoal, ela não é coletiva, só tu pode tomar. Irmãos, aplicando esta palavra aqui, nós percebemos que na nossa vida também existe também decisões que precisam ser tomadas, que para nós são até decisões complicadas, são decisões difíceis a ser tomadas, mas que são necessárias para nós agradarmos o nosso Deus. Quem está comigo, levanta a tua mão. Então, para que Esdras conseguisse tomar a decisão, ele era um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Porque se ele não soubesse ouvir a voz de Deus, ele não tinha conseguido tomar aquela decisão. Tinha? Não. Como ele era um homem que sabia ouvir a voz de Deus, ele soube se comportar diante daquela atitude, daquela ação. Olhe para mim, irmãos. Esdras, ele recebeu uma importante mensagem vinda da parte de Deus por meio de Secanias. Olhe para mim. E essa mensagem dizia respeito à reforma que deveria ser feita junto ao povo de Israel, após o povo voltar da Babilônia. Irmãos, e esse texto aqui desta mensagem que Esdras recebe é: levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Irmão, tem decisões que Deus quer que eu e você tomamos na nossa vida, mas esse negócio pertence a nós. É uma decisão pessoal nossa. É uma decisão que ninguém pode tomar por nós. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Tem coisas, irmão, na nossa vida que só nós podemos resolver.
o pastor não vai resolver, a nosso líder não vai resolver, a nossa liderança não vai resolver, o governo não vai resolver, os nossos amigos não vai resolver, coisas que pertencem a nós. Irmãos, tomar uma decisão, irmão, que só pertence a nós, ela é difícil, é ou não é? Tomar uma decisão que ela é pessoal nossa, não é tarefa fácil. Mas a palavra vai dizer, irmão, que Secanias vai dizer para ele, isso é teu, é decisão tua. Irmãos, olhe para mim. Se Secanias fosse um amigo intrometido, ele tinha dizido, olha, se eu fosse tu, Esdra, eu fazia dessa forma, mas ele não se meteu na decisão. Ele não deu a opinião dele na decisão que Esdra devia tomar, porque ele entendeu que a decisão era do escriba. Ele entendeu que a decisão era pessoal, irmão. E nós precisamos aprender uma lição aqui com Secanias. Nunca se meta na decisão que é pessoal de alguém. Levante a tua mão. Porque você pode atrapalhar essa pessoa. Você pode atrapalhar essa pessoa a tomar a decisão que ela deve tomar. E para isso, irmão, quem pode ajudar essa pessoa a tomar uma decisão pessoal se chama Deus. Deus pode ajudar esta pessoa. Agora você vai perceber que diante desta decisão, irmão, olha, Deus, Ele não usa homens deitados ou caídos. É por isso que Secanias olhou para Esdra e disse, levanta-te, porque este negócio pertence a ti. Tu tem que tomar uma decisão, mas para isso tu tem que se levantar. Tu tem que agir. Por quê? Porque Deus não usa homens nem deitados e nem caídos. Olhe para o irmão, diga com muita educação, diga, Deus não usa. Diga bem forte, Deus não usa homens deitados e nem caídos. Sabe o que é isso? Homem deitado e caído é alguém que sabe que tem que tomar uma decisão, que tem que fazer, mas ele fica empurrando, ele fica ignorando, ele sabe que tem que tomar uma decisão para melhorar o casamento, para melhorar a família, para melhorar o lar, para melhorar a igreja. Não, pastor, se eu tomar a decisão, vai ter perca, mas tem hora que é necessário, irmão. Esdra entendeu que ele tinha que assinar aquela lei, para que os homens deixassem as mulheres estranhas e mandassem embora. E elas foram embora com filhos. Teria pais ficaram ali sem filhos. Filhos ficaram sem pais, mas era a decisão necessária a tomar. Ia causar dor, mas aquilo ia agradar a Deus, irmão. Aquilo agradou a Deus. Quem está me entendendo? Agora você vai perceber que ele se levanta, ele se ergue, porque Deus não usa homens nem deitados e nem caídos. Todos os que desejam ser úteis na casa de Deus devem imitar o exemplo de Esdra, irmão. Na casa de Deus é necessário a gente tomar algumas decisões que não vai agradar a alguns, mas são necessárias. Quem está comigo, levanta a tua mão. Na obra de Deus a gente vai tomar algumas decisões que vão desagradar 1, 2, 3, mas é necessário ser tomada para o bem da obra de Deus. Você sabia que toda decisão que é tomada sempre haverá uma perca? Vai ter quem gosta e vai ter quem não gosta. Vai ter quem abraça, mas vai ter quem vai embora. Vai ter quem gosta e vai ter quem não gosta, mas paciência. O que Deus quer que façamos precisa ser feito. Independente se alguém vai ficar ou se alguém vai sair, mas o que é preciso fazer tem que ser feito. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. E a gente precisa ser maduro para entender isso, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão. Olhe para mim. Um homem incansável na casa de Deus. Esdra foi um homem incansável para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E aquela decisão pertencia somente a ele. Levanta a tua mão. Irmãos, eu não preciso falar aqui, mas tem um...
Tem algumas coisas, irmãos, que Deus já pediu para mim e para você, que essas coisas só você pode decidir. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Tem algumas coisas que Deus exige de nós, irmão, que só nós podemos fazer. Irmãos, olhem para mim. Deus, ele comissionou Esdras para executar o julgamento sobre todos quantos se recusaram a obedecer à lei de Deus, irmão. Leia comigo o versículo de número 5. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas de todo Israel que faria conforme essa palavra. Ele fez o povo jurar que ele cumpriria aquela ordem. E eles juraram, e Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou nas câmaras de Joanã, filho de Eliasibe, e vendo lá pão não comeu, água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do povo, irmão. Irmão, Esdras estava angustiado, porque ele viu que o povo desagradou a Deus com aquela atitude, irmão. E ele foi necessário tomar aquela decisão. Olhe para mim. E aquele que não obedecesse seria disciplinado com julgamento, irmão. Irmãos, algumas coisas, algumas decisões não podem ser adiadas, elas têm que ser tomadas. Olhe para mim. A partir de hoje, a partir desta vigília, não adie o que você precisa tomar. Algumas decisões que precisam ser tomadas, algumas coisas que precisam ser resolvidas, não adie mais, resolva elas. Se é necessário sentar, senta para conversar. Se é necessário pedir perdão, peça perdão. Se é necessário se humilhar, se humilha diante de Deus, irmão. Porque tem algumas decisões que só nós podemos se levantar para resolver. Quem está comigo, levanta a tua mão. E você sabia que a nossa vida só vai andar quando algumas decisões forem tomadas? Irmãos, Israel só andaria para frente quando Esdras resolvesse. Deus só traria bênção para o povo na hora que o povo decidiu abandonar mulheres estranhas, abrir mão até dos filhos e o sentir o vazio, mas era necessário para agradar a Deus. Isso aqui tem a ver com renúncia. Olhe para mim. Você sabia que renúncia... Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse aqui na igreja, eu disse, irmão, renúncia nunca será aquilo que não me custa. Renúncia será aquilo que me custa. Então, se não for abrir mão do que me custa, não é renúncia. Renúncia é eu abrir mão do que me custa. Quem está comigo, levanta a mão. É como se eu gostasse de Coca-Cola. É o costume meu diário tomar Coca-Cola. E Deus chega para mim e diz assim, a partir de hoje, você não vai mais tomar Coca-Cola. Eu não quero que você tome Coca-Cola. O que eu vou fazer? Eu vou renunciar. Mas só que isso aqui, irmão, vai me custar. Sim ou não? Não vai me custar? Sabe por que vai me custar? Porque eu gosto da Coca-Cola. Eu vou sonhar com a Coca-Cola, né? Vou sentir o gosto dela na minha boca. Aí eu vou olhar para aquilo ali e vou dizer, poxa, Deus exigiu logo que eu abrisse mão da Coca-Cola. Tanta coisa para Deus pedir para mim abrir mão. Deus mandou eu abrir mão logo disso aqui que eu gosto. Isso é renúncia. É você abrir mão daquilo que lhe custa. Quando eu abro mão daquilo que não me custa, isso não é renúncia, irmão. Renúncia eu abrir mão daquilo que me custa, aquilo que vai me custar, aquilo que eu vou sentir a falta. Quem está comigo, levanta a tua mão. E é isso que Deus estava dizendo. E a palavra vai dizer aqui, irmão, ó. Ele aceitou tomar a medida impopulares, sabendo que faria bem a todo o povo de Deus. Esdras aceitou tomar aquela decisão, assinar aquela lei, que os homens deixassem as mulheres estranhas para que pudesse agradar a Deus.
Irmãos, Esdras foi corajoso. Diga-me corajoso. Diga bem forte, corajoso. Ele aceitou, irmão, tomar as medidas necessárias. Esdras foi corajoso com a promessa de apoiar, de apoio que recebeu de Secanias. Quando o Secanias disse para ele assim: olha, Esdras, levanta-te, pois este negócio pertence a ti, só tu pode tomar essa decisão e nós seremos contigo. Mas para tomar essa decisão, tu precisa se esforçar. Te esforça e toma essa atitude. Te esforça e assina este compromisso. Quem está comigo, levanta a tua mão. Tem algumas decisões na minha vida e na sua vida que é necessário nós tomar, irmão. Tem algumas decisões na nossa vida que algumas pessoas elas não vão entender, elas não vão compreender, elas não vão entender, mas é necessária ser tomada, porque Deus estará ali naquela decisão. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. É necessária. Irmãos, quando eu entreguei PDV do Petrópolis, eu disse para o missionário: pastor, não consigo, eu estou doente, não aguento estar em pé, e eu vou para Fortaleza apenas me tratar, e no dia que eu melhorar eu abro uma igreja lá, se o senhor permitir. E no dia da troca foi aquele chororô. Tem irmão que até desmaiou, irmão, que gostava da gente, gostava de mim. Pessoas que não entenderam, mas é necessário, porque é uma obra de Deus lá no outro lugar, um povo também que está necessitando. Quem está comigo, levanta a tua mão. E algumas decisões serão necessárias. E algumas pessoas disseram: se o senhor sair, eu vou sair. Eu disse: eu só lamento, mas eu não posso ficar em chantagem, porque eu tenho que fazer o que Deus quer. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Eu já ensinei, eu já orientei, eu já mostrei, eu já trouxe a palavra. Agora a decisão que você vai tomar é sua, não é minha. Diga glória a Deus. E diante da vontade de Deus, irmão, a gente não tem que estar com o coração cheio de remorso. Quem está me entendendo? Não, é a decisão que Deus quer que nós façamos. E Esdras foi corajoso com a promessa de apoio que recebeu. E que foi que ele recebeu de Secanias? Nós seremos contigo. Tu pode tomar a decisão, que a gente está de acordo com essa decisão. A gente não vai te abandonar. Esforça e faz dessa forma. Agora, olhe para o irmão e diga: você vai entender agora, dentro desta palavra, o mistério da vontade de Deus. Olhe para o irmão e diga: o mistério da vontade de Deus. Que mistério é esse, pastor? Dentro desta palavra há um mistério da vontade de Deus. E que mistério é esse? É uma vontade que se situa muito além das limitações ou da compreensão humana. Eu já ensinei aqui, irmão, que vontade de Deus está além de amizade. Vontade de Deus está além do que afinidade, afeto. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mesmo que eu goste dos irmãos, que eu pastoreio aqui com amor, mas no dia que Deus dizer chegou a hora, arruma tudo e vai para outro lugar, eu tenho que ir. Sabe por quê? Porque vontade de Deus está acima de qualquer amizade. O amor vai ficar, o respeito vai ficar, a minha admiração vai ficar, o nosso amor vai ficar, mas a vontade de Deus tem que ser feita. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. E a gente precisa entender isso, irmão. Irmãos, a vontade de Deus é uma vontade que se insere totalmente no contexto do mundo sobrenatural. Tudo hoje, tudo gera em torno de nós fazer a vontade de Deus e nada mais. O que Deus quer de nós é que nós façamos a vontade dele. Olhe para mim, a vontade de Deus é um mistério de alta magnitude, porque é uma vontade guardada em seu coração, totalmente penetrável ao homem natural. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra.
A vontade de Deus, irmãos, é um mistério por causa da ignorância crônica do homem. O homem é ignorante. O homem quer fazer a sua vontade. Deus manda o mistério da vontade dele para que o homem abra mão da sua ignorância e viva a vontade dele. Quem está compreendendo o que Deus está falando aqui? Irmãos, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, são insondáveis os seus juízos. São inescrutáveis os seus caminhos. Olha o que diz Romanos 11, 33 e 34. Quem compreendeu o intento do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Irmão, Deus, ele decidiu revelar-nos a nós a sua vontade através do seu Filho amado. E como é que nós sabemos? Não existe segredo entre o Pai e o Filho, irmão. Mateus 11, 27, Jesus disse: o que o Pai sabe eu também sei. Porque não há segredo entre o Pai e o Filho. Irmãos, Deus escolheu a sua palavra para nos tornar-se o manual da sua revelação. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus que você vai ver ela se revelando a você. Olhe para mim. Deus se revela, irmão. Deus revela o mistério da sua vontade através do Espírito Santo. Levanta a tua mão e diga: Espírito Santo. Irmão, na dispensação da graça, o Espírito é que nos guia no mundo espiritual. Esses textos aqui revelam a vontade de Deus. Jeremias 29, 11, Mateus 8, 1 ao 3, Romanos 1, 16 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 ao 3. Irmãos, eu estava meditando aqui nesta palavra. É necessário nós tomar algumas decisões. E nessas decisões, a gente precisa ser homens e mulheres que são capazes de ouvir a voz de Deus. Pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e olham diante da voz de Deus, decidem e conseguem decidir, dizer: não, isso é da vontade de Deus, isso é Deus. Essa decisão que eu estou tomando, que esse negócio que pertence a mim, Deus está nele, e a gente não pode duvidar de forma nenhuma. Então, irmãos, Secanias ajudou Esdras a tomar uma decisão necessária. Esdras estava o quê? Estava angustiado, estava chorando, o povo chorava, estava se lamentando, estava sofrendo, não estava comendo, não estava bebendo, estava angustiado porque o povo estava transgredindo a lei de Deus. Mas Secanias foi lá e ajudou ele a tomar uma decisão que era necessária. Irmão, Secanias foi uma pessoa que encorajou Esdras a tomar a decisão necessária. Olhe para mim. Irmão, coloque na sua vida pessoas que te encorajam a tomar a atitude necessária. Levanta a tua mão. Porque hoje o que mais tem, irmão, o que mais nos cerca hoje é nós estamos rodeados de pessoas que nos induzem a tomar a decisão errada. Mas Secanias não. Ele induziu, ele ajudou Esdras a fazer o que era correto diante de Deus. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. É por isso que a gente tem que estar com olhos abertos, irmão, para entender que algumas decisões Deus vai exigir que nós tomamos. E nessas decisões que a gente vai tomar, algumas pessoas irão sair, outras irão ficar. Mas são necessárias. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Algumas pessoas não entenderam algumas decisões que eu tomei quando eu cheguei nesta obra. Mas foi necessária ser tomada para o bem da obra de Deus. Quem está me entendendo, levante as tuas mãos. Alguém pode até ter achado que o pastor foi ignorante,
O pastor foi perverso, o pastor foi ruim, foi cruel, mas algumas coisas precisam ser tomadas para que a obra de Deus ela avance e nós façamos a vontade do nosso Deus. Fique em pé agora, irmãos. Eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui nesta palavra. Eu sei que aqui, irmão, tem Esdra. Aqui tem alguns Esdras aqui, que Deus está usando aqui o Secanias para dizer para você, você precisa tomar essa decisão. Você precisa se levantar. Porque este negócio é contigo, só você pode resolver. E nós seremos contigo. Levanta a mão assim. Levanta a mão e diga, esforça-te e faz isso. Irmão, não deixe de tomar algumas decisões que Deus quer que você tome. Não empurre com a barriga a partir de hoje. Não fique ignorando. Porque se algumas decisões não forem tomadas, as coisas continuarão como elas estão. O casamento vai continuar sofrendo, a família vai continuar sofrendo, a família vai continuar perecendo. Então Deus está dizendo, levanta-te, Esdra. Levanta-te, porque este negócio pertence a ti. Toma a decisão. Esforça-te e faz assim. Abre as duas mãos assim, igreja, abre as duas mãos. Só quem recebe essa ministração, eu recebo. Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, apresenta aí para Deus, irmão, a decisão que você precisa tomar diante de Deus. Existem algumas coisas que nós precisamos decidir na nossa vida. E renúncia nunca é aquilo que não nos custa. Renúncia é aquilo que vai nos custar alguma coisa. Espírito Santo de Deus, eu sei, Pai, que Esdra estava naquele momento, Esdra estava naquela situação, Pai, complicada, que era necessário ele tomar aquela decisão, Pai. Era necessário, Deus, ele tomar aquela decisão na sua vida, Pai, para o bem do povo. O povo tinha necessidade de abrir mão das mulheres estranhas. E ali, Pai, ia causar perca. Porque ali estava filhos, tinha netos, tinha raízes estabelecidas. Mas era necessária, Pai. E aquela decisão só pertencia a Ele. E tem algumas decisões que só nós podemos resolver. Tem algumas coisas na nossa casa que só nós podemos resolver, Pai. Levanta a mão. Ajuda esta pessoa, Espírito Santo. Ajuda ele, ajuda ela. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Algumas coisas precisam ser resolvidas, Pai. E nós precisamos da tua ajuda neste lugar. Porque Esdra era um homem que sabia ouvir a tua voz. Ó Pai, nos ajuda, nos ensina, nós aprender a ouvir a tua voz, Pai, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra. Ó Deus, vai agora dando direção na mente deste irmão, na mente desta irmã, vai dando compreensão a ele, vai dando compreensão a ela, vai dando compreensão a nós, ó Pai. Algumas decisões são necessárias para que nós façamos a vontade de Deus. Ó Deus, e diante de algumas decisões haverá perca. Diante de algumas decisões alguém não vai entender. Muitas das vezes alguém não vai compreender, mas é